Começamos, gente. Bora pro Crubá. Hoje a nossa convidada é a Iolanda. Vamos marcar um 10 aqui enquanto o Instagram está mandando mensagem, enquanto a Iolanda não entra. Iolanda é um nome bonito mesmo. A Iolanda chegou, bora. A Ciara já tá aqui. Eu gosto que os melhores participantes são os que já participaram do Crubá. Yolanda! Amiga, agora é a hora que você me ensina a colocar o filtro. Minha filha, tem esses três brilhinhos, tá vendo? Onde tem a campus. Acho que eu achei, peraí. Só falta encontrar o filtro, que minha cara tá... Ó! Tô bonito? Você passou batom? Passei um batom. Aí É eu porque não sou... esse filtro deixa sua boca ainda mais parecendo que tá super batom mesmo. Tá ótimo. Eu não sou ninguém sem meu batom, né? É marca E o registrada. cabelo ficou ótimo com esse filtro também, tá super platinado. O super platinado azul. Só que as pessoas estão na minha cara. Eu não consigo tirar as pessoas de cima da minha cara. É isso, né? Vai ficar assim, provavelmente. É, mas depois que salva, sua cara vai ficar aparecendo normal, mas Eu não me vejo, mas tudo bem. Mas, ó, não se vê? Como que não se vê? eu me vejo Ah, se vê? por baixo do nome das pessoinhas aí. Vamos marcar um 10 aqui. Minha mãe entrou pra não deixar a gente falando sozinha. Oi, mãe! Ah, oi, mãe da Yolanda. Tá aqui, Jaciara também tá aqui. Thaís também tá. É ótimo que o pessoal que já participou do Crubá sempre dá uma passada. E tem sempre alguém para assistir. Minha mãe tá aqui me ouvindo também. Ela falou que seu nome é lindo. Obrigada. Nunca viram uma Yolanda com menos de 50 anos, mas... Ela falou, mãe, nunca vi uma Yolanda com menos de 50 anos. Ai, eu também tô É, tomando... temos aqui em inglês, já vamos falar hi, guys. Hey, A Jair guys! ativando. Quem tá Foi aí? pai que escolheu. Bom gosto. É, Travou pra mim, eu acho, os comentários. Eu tô na... Só tô vendo a Jaciara e mais ninguém. Ai, peraí, desvirei. Desvirei de novo. não, mas então, acho que você só vê os dois últimos Mas comentários. é que não mudou nunca mais. Os dois últimos que eu tô vendo. Mas tudo bem, você lê pra mim. Pode deixar. Então, bora começar, gente. Boa noite. Queria agradecer já todo mundo que passou aqui. Principalmente Yolanda, tirou esse tempinho para vir para o Curubá conversar com a gente. E para quem não sabe, o Curubá Online é esse momento de conversa cultural, né? A gente vai falar sobre a nossa experiência a bordo, convivência cultural com outras nacionalidades. Se vocês quiserem saber alguma coisa técnica sobre o trabalho a bordo, a gente deixa normalmente essas perguntas para o final da live, tá bom? Yolanda, se apresente, quem é você, de onde você é, quantos contatos. Bom, gente, meu nome é Yolanda, eu tenho 26 anos. Nossa, entrevista de emprego total agora, né? 26 anos, eu sou de Mauá, que é uma cidade aqui na Grande São Paulo. E eu tenho 3 contratos. Embarquei a primeira vez em fevereiro de 2018 e passei por 4 navios diferentes, né? Porque transfer faz parte da minha história de contratos. E é isso. Que mais? Quais navios? Não, você que sabe o que você quer falar. Sim. É, E por que você decidiu embarcar? Bom, eu tava bem aquela fase, né, que a gente não sabe o que vai fazer da vida. Eu tinha acabado de me formar. Já tinha, aliás, um tempinho que tava me formando. Eu tinha um emprego legal, um emprego bom aqui em São Paulo, tipo, pra faixa de idade que eu tinha e tal.
Só que eu não estava feliz, eu queria mais. E eu fui começar a pesquisar alguns intercâmbios, mas o dinheiro sempre curto, né? Fui começar a pesquisar alguns tipos de intercâmbio. Eu estava olhando o intercâmbio de au pair, mas já no fundo eu já sabia que aquilo não era para mim. E um dia, conversando com algumas amigas, eu estava comentando sobre isso, e uma amiga que inclusive era au pair, ela estava lá na época, ainda trabalhando de au pair. Ela falou: ai, as meninas das au pairs, elas sempre falam de trabalho em cruzeiro. Eu vou te colocar num grupo. E aí, Yolanda foi parar no CruLife. Deu uma semana, eu já tinha feito entrevista com 2 agências, já tinha sido aprovada. Deu, tipo, uns 20 dias daquele dia, eu já tinha ido fazer o STCW. Foi muito rápido, assim, o processo de eu decidir até eu realmente ser contratada. Mas daí, até eu chegar no navio, demorou um pouquinho mais. Eu entreguei, tipo, meu medical em setembro de 2017. Mas eu só embarquei no fim de fevereiro de 2018, só no fim da temporada brasileira. O meu processo, nossa, o meu medical deu muito problema na primeira vez que eu fiz. Foi tipo assim, eu demorei quase 6 meses para conseguir resolver tudo. Eu sempre Uhum. fico chocada quando eu vejo pessoal falando que foi rápido, porque para mim definitivamente não foi. E como foi sua experiência nesses 4 contratos? 3 contratos, 4 navios. Ai, eu, Ah, tá. eu tive 3 contratos, assim, que eu digo que foram 3 experiências muito diferentes. Apesar de ter sido na mesma companhia, foram 3 experiências muito diferentes. Assim, não dá para comparar. Meu primeiro contrato eu embarquei no finzinho da temporada brasileira, fiz o crossing, e já no primeiro porto, depois da travessia para a Europa, eu fui transferida de navio. Então eu não tinha nenhum mês que eu estava no navio quando eu fui transferida. Então fiz a maior parte do meu contrato nesse segundo, que foi o Divina, que tem meu coração, assim. Aquele contrato foi muito especial para mim. Porque lá no Divina, eu embarquei num navio cheio de brasileiro, no Magnífica, aqui saindo da temporada brasileira, né? E fui transferida para o Divina com. A gente foi um grupo de brasileiros, né? Porque estavam transferindo vários brasileiros para lá. Mas tinham poucos, comparado com o tanto de brasileiro que tinha aqui, né? Lá eram poucos, porque era um navio que estava vindo do Caribe. São pouquíssimos os brasileiros, pelo menos naquele navio que faziam Caribe. Então era um clima 100% diferente daquilo que a gente viveu quando a gente estava juntas no civil, por exemplo. Tinham muitos filipinos, muitos indianos no bar, que é o nosso departamento, né? Tinham muitos filipinos e muitos indianos, até indonesiano tinha pouco. Era mais filipino e indiano mesmo. E querendo ou não, por mais que tivessem, né, os brasileiros, nós fomos do Magnífica, que era o navio que eu tava, nós fomos em 7 pessoas transferidas juntas do bar, mais músicos, uma galera da foto. Por mais que tivessem pessoas, tivessem brasileiros, era muito pouco, então a gente ainda ficava se sentindo um pouco sozinho e tal. Mas mesmo assim, o pessoal lá me abraçou legal, eu fiz muita amizade com a galera. Foi importante para minha experiência multicultural, eu diria, porque eu consegui realmente conviver com bastante gente de outros lugares. Meu melhor amigo daquele contrato, aliás, um deles, né, o único que não era brasileiro, era o Kim, que ele é coreano, ele era o único coreano do navio. E, enfim, ele talvez até apareça por aí. Você tá me escutando? Tô, é que eu Ah, tá. Você diminuí. tá tão quietinha, parecia que você tinha mutado. E Não, depois eu muto pra não te atrapalhar falando. E depois teve o segundo contrato, que foi o único contrato que eu fiz inteiro num navio só, que foi o civil. E foi, assim, um contrato incrível também em questão de pessoas. Eu brinco com as meninas que têm mais de um contrato, que estavam naquele contrato. Não é que outros contratos são ruins, é que aquele foi muito bom. Então a gente saiu de lá mal acostumada. Bom no sentido de, claro, a gente trabalhou muito, né? A temporada brasileira destruiu todo mundo. Mas foi um contrato que a galera era muito unida, os brasileiros eram muito unidos, a gente fazia tudo junto, a gente estava sempre junto. Uma coisa que eu não posso dizer que eu me senti no civil nenhuma vez naquele contrato foi sozinha, né? Porque a gente estava sempre junto, tinha sempre alguém ali para te dar um apoio, para te dar uma força. E assim, foi incrível, foi incrível. Eu me lembro que quando eu cheguei no civil, vocês, né, o grupo todo, vocês já estavam meio que tinha gente indo embora
e vocês ficaram só mais um tempinho, né? Esse grupo, assim, Sim, que realmente estava todo mundo um caco da temporada brasileira, sim. mas estava todo mundo, tipo, muito unido, muito. Nossa, a gente dormia junto, tipo, quando estava mal, eu dormia junto. Na minha cabine tinha sempre 2 ou 3 pessoas dormindo lá no fim do contrato. Todo mundo puto, a gente ficava junto o tempo inteiro. Se não tava trabalhando, tava junto. E foi bem importante. Aliás, eu embarquei com um grupo grande de meninas que a gente permaneceu juntas e amigas pelo contrato inteiro e desembarcamos no mesmo dia, que foi, acho que a Thaís, que participou com você aqui, a Thaís, a Tânia, a A Michelle, Michelle, não, a Michelle. Michelle, a Marisa e a Carol. A Marisa e a Carol nem se fala que a gente era um grudinho, né? Não desgrudava uma da outra. Mas a Tatá também, muito minha amiga. E, bom, as outras meninas também, né? Todo mundo muito perto. Teve um grupo grande também que embarcou um dia antes da gente. Então, nós fizemos o contrato inteiro num grupo enorme juntos. E tem a Amanda, né? Que minha ex-roommate, tipo, um dos amores da minha vida. Acho que uma das pessoas mais importantes que cruzou minha vida a bordo, né? Ela nem tá aí, eu tô puxando o saco dela. Mas acontece, não dá pra falar daquele contrato sem falar dela. Eu E até pensei que seria interessante convidar vocês duas para fazer live juntas, mas ela tá meio que num fuso horário diferente, talvez fosse meio é, difícil fazer esse encontro aqui, né? quando você falou que colocou a caixinha e tal, para as pessoas te sugerirem quem que podia convidar junto, eu pensei nisso também, mas nem por questão de fuso horário, porque lá onde ela tá é só uma hora de diferença, mas é que a rotina dela é um pouco enrolada, então fica difícil realmente ela conseguir marcar com antecedência. Talvez se fosse de surpresa desse, mas para marcar mesmo é um pouco mais complicado. Eu tô tentando marcar com ela também, mas tá complicado, mas vai É, rolar a eventualmente aí. vida dela é difícil, mulher, é difícil. É cobiçada, né? Agenda cheia. Agenda cheia. E eu tive. A Isabela comentou aqui que foi a primeira vez que ela escutou coisas boas de brasileiros trabalhando juntos. Não, gente, brasileiros trabalhando juntos, assim. Até quando eu tava no Divina, que nós éramos poucos, nós éramos bem unidos, assim. Que a gente não conseguia estar junto o tempo inteiro. Tinham pouquíssimos, principalmente no nosso departamento. Quando a gente embarcou, eu acho com os 7 que vieram do Magnífica, ficaram uns 10 ou 12 só. Depois veio mais 2 pessoas do Fantasia. Eram poucos. Sempre que a gente podia, a gente estava junto. Mas as escalas são muito diferentes, né? Dentro de um navio grande, o Divina é um navio grande da classe do Preciosa. Para, sei lá, 5 mil passageiros. Era muita gente no bar. Então a gente quase nunca. O bar manager até evitava deixar todo mundo junto, né? Porque a gente fazia bagunça. Mas eu tive lá também, eu tive uma relação legal com alguns brasileiros da animação. Tipo, todo mundo que era brasileiro, a gente era amigo do salão. Inclusive, foi a única vez que eu consegui, sendo do bar, ter amizade de verdade com o pessoal que era mais staff, né? Tipo, essa galera do spa, que a gente nem vê normalmente. Mas lá no Divina, como nós éramos poucos, exatamente, a gente se unia, a gente era amigo. O Júnior, que era o cabeleireiro de lá, ele pintou meu cabelo várias vezes, inclusive. Eu fazia sobrancelha com eles lá no salão, era divertido. Umas amizades legais. É, Né? E aí, como eu tava. Deixa eu só concluir do último contrato, né? Porque, como eu falei, foram 3 experiências muito diferentes. Eu embarquei pro meu terceiro contrato de volta no civil, que era pra ter sido, tipo, tranquilo, lindo e belo, porque eu já conhecia o navio, tava familiarizada com a temporada, a gente ia fazer a mesma coisa, igualzinho, era o mesmo manager, ia ser tudo igual, eu ia passar raiva com a mesma pessoa e tal. Mas acabou que 1 mês e pouco que eu tava lá, foi tudo menos calma, né? Foi bem caótico. Meu primeiro mês no civil aconteceram várias coisas comigo e com outras pessoas muito próximas de mim. E calhou que veio um transfer pra mim de repente. O bar manager me chamou, eu com mais 2 pessoas dentro do bar office, fez 5 horas da tarde. E ele falou: então, gente, arrumem as malas, amanhã vocês vão pro Sinfonia. E aí, tipo, sabe, quando o mundo cai, né? Porque eu tava indo do navio mais moderno, novo, não sei o que eu conhecia todo mundo, pra um navio velho, nunca tinha trabalhado nessa classe, não ia conhecer ninguém, a não ser o Bruno, que foi comigo. Bruno, se você estiver aí, te amo, obrigada.
A não ser o Bruno, que foi comigo. E a rota do Sinfonia era uma rota terrível, misericórdia. Era uma rota muito ruim, balançava muito. Tinha 3 dias de navegação na semana. Enfim. Mas deu tudo certo. A gente foi pra Sinfonia. No fim das contas, foi muito bom. A Eu adaptação me do Sinfonia... lembro, eu me lembro de encontrar no corredor quando você tava tipo, caraca, amanhã eu vou pro Sinfonia. Eu Caraca. achei que você tinha ido embora nesse dia. Não, eu Gente, me lembro que eu te encontrei no corredor, você tava meio abalada, foi aí eu me despedi, desesperador. te dei um abraço e tal. Foi desesperador, porque foi muito de repente, assim, muito sem aviso. No meu transfer no outro do Magnífica, eu já embarquei no Magnífica sabendo que eu seria transferida. Então eu já sabia que eu ia ficar lá meus 20 e poucos dias e ia para outro navio. Mas no civil foi de repente. E assim, eu tinha passado por um mês bem conturbado. Meu primeiro mês foi bem conturbado. E a vida tava começando a entrar no eixo, sabe? Tava morando com uma pessoa muito legal, tava bem, tinha comprado um sapato, que meu pé no começo, nossa, no primeiro contrato não tinha machucado tanto o meu pé. Nos meus 2 primeiros contratos não tinha machucado tanto o meu pé que nem machucou aquele. Então eu tava começando a andar, a vida tava começando a ficar boa. E aí tudo caiu, né? Mas tudo bem, deu tudo certo. Minha fase de adaptação do Sinfonia foi um pouco difícil, mas eu percebi que era eu. Depois eu percebi que era eu que tava muito fechada para aquilo, né? Mas quando eu comecei realmente, eu comecei a me envolver, eu me fui transferida dia 13 de dezembro. Eu comecei a fazer amizade com as pessoas no ano novo. Caraca. Eu tenho essa lembrança de quando eu comecei a conversar, a interagir mesmo com o pessoal, inclusive do bar, foi no ano novo. Nas loucuras de ano novo, né? E aí A acabou. Bela mandou aqui qual era a rota do Sinfonia. Ó, o Sinfonia fazia metade do embarque em Santos, depois ele ia para Itajaí, no sul. Aí fazia um embarque grande lá, a gente tinha muito passageiro do sul. Depois a gente fazia 1 dia e meio de navegação. Chegava em Montevidéu à tarde, tipo 2 da tarde, entre 2 da tarde não, era entre meio-dia e 1 hora, e a gente saía de lá entre 6 e 7 da noite. Aí fazia no outro dia Buenos Aires, e aí mais uma navegação e a gente voltava para Santos. E aí a rota balançava muito e não tinha praia. É uma rota sem praia. As praias, tem praias legais em Itajaí, mas em Itajaí era muito difícil de sair do navio, porque o terminal é de carga. Então você tem que esperar um ônibus que te leva para o centro da cidade. Era tipo 20 minutos esperando o ônibus, mais 20 minutos dentro do ônibus. Isso quando a gente dava sorte, porque eu já cheguei a ficar 1 hora esperando esse ônibus desistir e voltar pro navio. Caraca. Então era complicado. Estar no mar, estar no navio e não consegue, tipo, pegar uma praia. Mas, no mais, entre mortos e feridos salvaram-se todos, né? No ano novo, por exemplo, não teve fogos. A gente estava a bordo, a gente estava de si e não teve nenhum fogos, nenhum foguinhos. Foi triste. Caraca. Teve inclusive uma chuva gigante, mas deu certo. Mas no fim foi ótimo. A galera do Sinfonia, depois eu acabei percebendo que o problema lá era eu, né? Quando eu comecei a me abrir para eles, eu me diverti muito. Foi um contrato muito divertido. Navio pequeno é outra vibe, todo mundo se conhece. Por exemplo, para você ter uma noção, no civil eu acho que nós éramos mais de 80 waiters. Só waiter no bar staff. No Sinfonia, o bar staff total não dava 70 pessoas. Era pouquinha gente, todo mundo se conhecia. E com pessoas mais altas também do navio, né? Por exemplo, o hotel director, o F&B, eles costumavam chamar a gente pelo nosso nome, que é uma coisa que eu não sabia o nome do F&B do civil, imagina só ele o meu, né? Então foi É o bem. tipo de navio que não dá pra sumir, né? Porque uma coisa que eu adorava no civil é que você ficava dias, semanas sem nem encontrar com a pessoa. Era Sim, como se ela não existisse mais. Mas em navio pequeno você não tem como fazer isso, né? não tem como, não tem como. O navio é muito pequeno, então todo mundo se conhece. Fofoca rola também muito mais rápido. Todo mundo sabe de tudo naquele navio, mas foi ótimo. Foi uma experiência bem Legal. diferente. Eu não tinha feito navio pequeno ainda, né? Acabou que eu gostei bastante. E eu também tinha o bônus que eu estava em cabine de passageiro, então eu fiquei quase o meu contrato, quase o tempo inteiro que eu estava no Sinfonia em cabine de passageiro, então eu nem tinha a parte ruim desses navios, né? Que a cabine e a chave abre na chave, chave de verdade.
chave de Caraca. cabine, TV de tubo e tal. Eu fiquei só uns 20 dias na cabine de crew, depois me mudei para uma cabine de passageiro com a Gabi, que foi uma menina que embarcou no mesmo dia que eu, e a gente ficou ótimo, né? E tinha bastante gente do bar que morava naquele corredor de passageiro, era meio baguncinha também, mas foi ótimo. Eu, quando recebi data pro Lírica, a primeira pessoa que me veio na cabeça foi você. Foi eu. Eu falei, pelo amor de Deus, o navio, 80 anos, como é que eu vou sobreviver àquilo, gente? Eu tô acostumada. Primeiro contrato, eu já fui pro civil, navio novo, tudo funcionando direitinho. Eu fiquei desesperada. Inclusive, eu ainda acho que foi por isso que eles me mandaram, que eles escolheram eu para mandar pro Sinfonia, porque eu era uma das únicas waiters brasileiras que estava no civil que já tinha feito navio que não era Smart. Fora eu, as outras meninas já estavam do meio pro fim do contrato, e eles não tinham brasileira. E, gente, tablet para waiter é uma coisa, assim, né, nova. A galera nunca viu micros de verdade na vida. Perde os papelzinhos, uma gritaria. Nossa, eu trabalhei em restaurante. Não é só um Eu aparelho trabalhei. que é diferente, o sistema inteiro é diferente. É uma bosta. Não, e eu me lembro que você falou assim, ah, o cano entope o tempo todo. Eu fiquei tipo, pelo amor de Deus, a gente não pode fazer um xixizinho em paz, gente. Pelo amor de Deus. Eu fiquei desesperada e não vou negar que eu fiquei até feliz quando cancelaram o embarque. Assim, obrigada, Deus, a sua filha não estava pronta. Tem umas coisas que são ruins mesmo de navio pequeno. Pra mim, a chave é a parte principal, porque eu perco muitas coisas. Eu tenho a cabeça na lua. E então a chave, pra mim, é a minha maior preocupação. Você perde uma chave, é uma treta desgraçada. O Capitão Darwin vai te odiar pra sempre, enfim. Nossa. Muito difícil de perder um cartão e ir ali no Crupur. Se ele pedir, por favor, pra ele, porque ele já é seu amigo, pra ele imprimir outro, né? Perder a chave. Eu tenho aqui comigo 4 cartões, porque eu sempre perdi. Então, assim, complicado. Vamos para a próxima pergunta, que você já está falando desde a primeira coisa, mas que a gente... Não, mas está ótimo, porque a questão é de convivência e identificação. Espera aí, deixa eu diminuir um pouquinho, porque está dando eco na minha voz. Você comentou que no primeiro navio, no segundo, foi o Divina, foi o primeiro, não foi? O Divina foi o segundo navio, mas foi no primeiro, foi onde eu fiz a maior parte do meu primeiro contrato. E você comentou que no Divina tinha poucos brasileiros. Sim. E já no civil tinha muitos brasileiros. A questão da convivência e da identificação, você sentiu alguma diferença? Ou foi de boas, assim? É bastante diferença. Porque, assim, por mais que os brasileiros todos juntos, a gente faça bagunça, não sei o quê, mas é muito além de bagunça. É aquele negócio que a pessoa vai passar por você e vai falar, nossa, tá com uma carinha que você tem. Ai, um abraço, ai, um remédio, uma conversa, qualquer coisa bem diferente. Por mais que às vezes eu não me dê bem com você, mas a gente tem uma identificação maior. E ainda mais que lá onde eu tava, como eu falei, eles tinham muitos filipinos, principalmente. E os filipinos têm muito isso que a gente tem também, um com o outro. Eles são muito unidos, eles inclusive são mais unidos que a gente. Então era muito assim, você tinha que estar bem com um, porque se você tinha que estar bem com todos. Se você tivesse mal com um deles, você estava mal com todos. Eu, graças a Deus, não tive nenhum problema com os filipinos do bar, mas, assim, é um pouco complicado, porque por mais que você tenha os amigos ali, é um pouco menos pessoal. O brasileiro tem esse carinho, né? Então a gente acaba, só que a gente acaba se apegando em outros latinos. Sempre acontece, a gente acaba se apegando em outros latinos. Por exemplo, tinha alguns colombianos no bar e eles tratavam meio que os latinos todos como se fosse um balaio só, né? Os brasileiros entravam todos juntos. A gente ficava falando aquele portunhol, todo mundo se entendia, era engraçado. Ai, meu óculos tá estranho. Mas a gente acabava juntando mais com os latinos, mas no geral é bem diferente nessa questão do acolhimento mesmo, de se sentir em casa. Não tinha tanto isso. No civil eu me sentia em casa. Eu me senti também. A Bela falou aqui, os filipinos são muito amigos e muito profissionais também, amo todos. Inclusive, gente, isso que a Yolanda falou de
Se ficar bem com um, ficar bem com todos, e o contrário acontece também. Eu descobri porque rolou uma fofoca com um filipino, e aí quando eu descobri, tava, todos os filipinos sabiam, e eu fiquei Todos tipo, os meu Deus do filipinos céu, sabendo. gente, Não, Deus como me livre de assim? brigar com o filipino, não dá. Brigar com o Não, filipino não foi acabou. nem briga, não, foi uma fofoca assim de boas, tá? Mas eu pensei que ia ficar só, tipo, uma fofoquinha aqui, tá? Quando eu vi, todos os filipinos sabiam. Eu Não, eles fiquei, são tipo, muito unidos. chocada. A gente não dá Chocada. moral pra eles, eles são muito unidos. Tudo uns come quieto. Prefiro a gente viver Mas tentando isso ser mais unido com do. eles. Porque brasileiro é muito unido pra fazer bagunça, mas na hora de se ajudar, às vezes falta. A gente comentou aqui numa outra live que filipino, no final do Dutch, sempre tinha comida para todos os paisanos deles, né? Não, Brasileiro os morre todo mundo de indonesianos. fome, Morre mas todo ninguém se ajuda. Não, eu sempre tinha amizade, viu? Vocês estão com as amizades erradas. É que não era pra todo mundo, isso a gente não consegue. Não, mas então, a amizade de guardar comida eu também tinha, mas eu digo assim, os filipinos, parecia que eles guardavam comida para todos os filipinos a bordo. Não sei como eles conseguem, né? Mas eles têm, sempre tem. E sobra pra gente também. Se a gente for amigo, sobra. Exatamente, Quantas, mas o quantas brasileiro, madrugadas eu não comi frango com curry no Crumet, tipo, 3:30 da manhã. filipino, indiano, já me salvaram da fome várias vezes no final do Várias Dutch. vezes. Muito mesmo. E você comentou aqui sobre os latinos. Eu também senti uma identificação boa, porque eles são meio calorosos, igual a gente, né? De abraçar, de tocar, que É, os filipinos não têm muito. os asiáticos não têm isso, né? Mas os latinos, no geral, eles abraçam, eles encostam mais, que nem a gente. Então acaba sendo mais gostoso. Eu falei do Kim, que era o meu amigo coreano do primeiro contrato, que depois do contrato inteiro eu descobri que o nome dele nem Kim não era. Tipo, Kim é tipo o primeiro filho, sabe? Só que vinha escrito no. Tava escrito no name tag dele, Kim, o nome dele era o segundo nome. E ele só se sentiu, pra você ter uma noção. A gente era muito próximo, a gente comia junto, a gente saía junto. E ele só me contou que o nome dele estava errado, que eu chamava ele da maneira errada, quando eu tava para desembarcar já, depois de tipo 5 meses que a gente convivia. A gente ia às vezes assistir filme na cabine, mas não tinha aquela de ai, se encosta, ai, deita. Não, porque eles são realmente bem mais fechados. Isso faz muita diferença nos latinos, né? Encosta, abraça, pega no colo, vira de cabeça para baixo. Dança um tchá-tchá-tchá. Eu Dança. tinha um amigo indiano que eu adorava. E aí, quando ele foi desembarcar, que eu ia abraçar ele, ele não deixou. Ele falou assim: ah, desculpa, mas não tô acostumado a isso. Eu fiquei tipo, Assim, como indiano, assim? Me partiu o principalmente coração. homem, né? Eles não se. Acho que na Índia é mais entre os sexos, eles não se encostam muito. Caraca. É, Depois dele, eu passei a perguntar sempre se eu podia abraçar a pessoa. Aí alguns diziam que sim, outros diziam que não. Mas sempre, tipo assim, muito assim, ela está me abraçando em público. Que é isso? Que coisa estranha. eu acho que eu já, por conta do meu primeiro contrato, que eu tinha muito esse contato com pessoas de outras nacionalidades, por mais que eu seja uma pessoa que abraça, que beija, não sei o quê, eu sempre tive esse bloqueio, mas é meio natural de não chegar a encostar nessas pessoas, de nem encostar mesmo, imagina abraçar. A não ser que eles deem a liberdade, né? Quando é Ai, menina, ainda às vezes é um pouco mais fácil, porque às vezes elas mesmas chegam de uma forma mais calorosa e você consegue, quando são outras mulheres, mas homem não. Até porque eu também fico sempre preocupada no navio, é uma coisa que a gente tem que sempre ficar preocupada com isso, porque principalmente pela barreira do idioma, né, de ter algum misunderstanding que a gente fala, de alguém te entender errado, porque você está sendo muito calorosa. Mas é da nossa cultura, muitas vezes das duas, uma, a pessoa pode entender errado, ou a pessoa pode querer tirar vantagem e tirar uma casquinha e tal. E disso a gente fica calejado. exatamente. Eu adoro ver. Eu vi uma história no Crew Life da menina falando que ela chegou e algum filipino, indiano, perguntou pra ela onde colocar alguma coisa e ela falou assim: ah, put inside. E aí eles ficaram tipo, oh meu Deus! Só que, tipo assim, até ela perceber que era maldade, ela
Ficou tipo, o que que eu falei de errado, gente? O que que é O isso? ódio. Acontece. O ódio. Tem um ódio essas piadas de duplo sentido em todos os idiomas, viu? Não é só em um, não. Que raiva. Ah, eu adoro, cara. É, eu tô adorando a nossa conversa. Você tá aqui, ó, maravilhosa, super cultural, social, maravilhosa. E você teve algum choque, alguma situação que te fez perceber as diferenças? Mas assim, caraca, eu tô aqui nesse meio, tem gente de tudo que é lugar do mundo, alimentação, idioma, dividir cabine, talvez. Eu tive muita sorte com roommates, assim, no geral. Meu primeiro contrato, eu mudei de eu no Magnífica eu morei com uma menina da Albânia, que não tive nenhum problema com ela, mas me mudei lá pra morar com uma brasileira ainda, mesmo pra ficar poucos dias, porque ia ser uma brasileira que ia mudar de navio comigo, e aí eu pretendia tentar ficar junto com ela no Divina também. Mas aí chegando no Divina, como nós chegamos em vários, né, a gente foi dividido entre as cabines. E eu caí. Todas as meninas tiveram problema com a roommate. Mas eu caí na melhor cabine do mundo. Sério, eu fui morar com a Jéssica, que ela era de Madagascar. E sério, ela foi mãe e pai pra mim naquele contrato. Jéssica, tudo na vida. Ela cuidava de mim de um jeito que eu não mudei de volta pra morar com a brasileira. Eu morei com ela até o último dia do meu contrato. Eu fui embora e ela foi embora, tipo, alguns dias depois. Deu bem certinho. Mas eu acho que, assim, choque, um dos meus maiores choques culturais foi quando um passageiro se machucou. Na verdade, eu me machuquei alguns dias antes, e depois um passageiro se machucou. E eu consegui ver a mesma coisa. Que os indianos, por exemplo, eles não encostam em alguém que tá machucado, em alguém que tá sangrando. E depois eu fui descobrir que eles têm medo de se contaminar com aquilo. Então, por exemplo, no dia que eu me cortei, eu tava só com um bartender indiano no bar. E um caco de vidro de taça entrou no meu dedo, entrou fundo. E quando eu tirei, tava sangrando muito. E eu chorava, porque tava doendo. E ele ficou em choque, ele não conseguia fazer nada por mim. Nem chamar socorro, nem chamar socorro. Ai, voltei? Nem chamar socorro e nem veio tentar estancar o sangramento, nada. Ele ficou em choque e não chegava perto de mim, porque meu dedo tava sangrando muito. E alguns dias depois eu presenciei um acidente com um passageiro também, onde um passageiro cortou a cabeça num lustre, gente. Essa história é muito engraçada. O passageiro cortou a cabeça no lustre. E lá no Golden Jazz Bar, como travou aqui, eu não consigo ver se tem alguém aí dessa época. Mas ele enroscou a cabeça num lustre e cortou. E o bartender era indiano também. E a mesma coisa aconteceu. Ele não chegou perto do passageiro para prestar os primeiros socorros. Foi uma waiter, que era filipina, que veio estancar o sangramento da cabeça do passageiro. E assim, cabeça sangra muito, né? Qualquer cortezinho sangra bastante. E na hora ele se enganchou num negócio, mas em vez dele ficar parado, o passageiro, na hora ele puxou. E aí começou a sangrar bastante. Quem veio fazer o curativo foi uma waiter que tava lá. Fazer o curativo não, né? Tipo, apertar e estancar pra esperar o médico chegar foi uma waiter. O bartender indiano, ele não conseguiu. Eles têm uma trava, parece. Eles têm muito medo do sangue das pessoas. E esse acho que foi o meu maior choque, assim. Eu assisti outros, então nem não quis falar da comida e de roommate, porque eu acho que esse é um assunto que não veio à tona ainda, né? Pela sua cara. Não, Mas é porque isso do é muito específico, né, da ah, cultura deles e tipo, como que a empresa lida com isso, sabe? Porque se só tivesse indiano no bar, a mulher ficar sangrando até alguém chamar, né? De repente. eu não sei se eles. Mas eu não sei se numa situação extrema colocariam, mas eu não sei. Parece que é uma cultura deles, que eles têm alguma trava com isso, medo de pegar alguma doença. Você tá, acho que, colocando a mão no microfone. Ah, pode ser. Medo de pegar alguma doença, eu não consegui entender direito, mas eles tentaram me explicar. Uma mauriciana, na verdade, que era minha amiga, tentou me explicar depois, porque apesar de ser um país diferente, eles têm, os que são hindu, eles têm uma cultura bem parecida.
Então ela que tava Tem isso também, tem algo deles também não tomarem banho para se manterem puros, então eu imagino que também o sangue seja ainda pior, né? Uhum. Você não Mas pode foi tomar banho, mas engraçado, porque coitar o sangue de outra pessoa. quando eu me cortei, eu fiquei muito brava com o bartender, porque ele não me ajudava. Ele travou e, sabe, não ia nem pra frente nem pra trás. E aí, quando chegou, passou uma pessoa lá que ligou pro barman, que ligou pro assistente do barman e o assistente veio, porque a pessoa que passou não estava entendendo nada. Porque o bartender travou lá, ele não conseguia fazer nada, e eu tava chorando. Só que nessa hora eu já tinha estancado o sangramento sozinho, e aí o assistente de barman, que também era indiano, me ajudou. Mas o bartender não ajudou. Talvez quando pra pessoa chegar já nesse cargo, ela já tem que saber que às vezes ela vai precisar, né? Mas assim, eu já tinha estancado e tal. Ele me levou pra fazer um curativo na recepção, porque tava tarde. E como era um corte pequeno, não precisava chamar o médico nem nada. Então eles me levaram pra fazer um curativo na recepção e foi tranquilo. Mas eu lembro que fiquei muito irritada com o bartender, tipo, de por que ele não tinha me ajudado. Ele podia ter me ajudado, ele podia ter ligado pra alguém se ele não podia me ajudar. Depois que eu fui entender que era uma coisa muito cultural deles. E tem, alguém comentou aqui na outra live que tem dois tipos de indiano, um hindu e outro que não é hindu. Enfim, mas é interessante, né? Tem os cristãos, né? Católicos, que nem a gente. Não sei também. Mas eu imagino que para você virar chefe, você tem que minimamente saber lidar com as diferenças, né? E entender que você vai ter que lidar com situações desse tipo. Sim, e lidar também com esse tipo de acidente, né? Essas coisas acontecem, principalmente no bar. Tem sempre alguém com o dedo cortado. Na cozinha Total. deve ter. E na cozinha também tem bastante indiano. Mas eu achei uma coisa legal, assim, diferente para trazer, porque aconteceu. Passamos. E você, na época que você estava no Divina, que tinha poucos brasileiros, foi de boas também a convivência? Foi tranquilo que eu falei. Eu tinha, tipo, a melhor roommate de todas, que era a Jéssica. E os brasileiros que tinha, quando a gente se via, quando a gente conseguia se encontrar, era uma festa, porque a gente se via pouco, a gente conseguia sair pouco. Se conseguisse juntar mais de 2 brasileiros juntos para sair, era tipo, caralho. Eu lembro que a gente tinha um porto que era Cagliari, na Itália. Tinha uma churrascaria brasileira bem pertinho do porto. Aí o que a gente fazia? E também tinha um outro navio que parava nesse porto no mesmo dia, o Ópera. Era quarta-feira. A gente ia pra churrascaria e sentava tipo, numa mesa. Quem pudesse ir. E durante o período que a gente ficava lá, falava que parecia casa de vó de domingo. Ficavam chegando e saindo outras pessoas. Então a gente acabava confraternizando com os brasileiros nesse dia. Porque todo mundo, a hora que podia, ia lá pro Picanhas. Tinha sempre alguém no Picanhas. Assim, você podia ir sozinho, que você não ia almoçar sozinho. Nossa, adorei. É Era ótimo. Tinha também, normalmente tem esse tipo restaurante perto da faculdade, que também é assim. Tipo, conforme o pessoal vai saindo da aula, vai aparecendo e a conta nunca fecha, a mesa nunca sai, tem sempre alguém ali. Exatamente. Parecia a gente almoçando no Crumés do Civil, assim, só que era na rua. Sempre tá chegando alguém, sempre tá saindo alguém correndo. Eu lembro disso. Eu Total. pegava. Eles vendiam sobremesa, tipo, tinha brigadeiro, tinha Skol. Era muito gostoso. Era bem legal. Eu pegava sobremesas escondidas, tentava, escondia, moqueava, levava pro navio pra minha roommate. Ai, o Otávio. Oi, Otávio. Otávio, Cami, ele é um peruano que tava lá no Sinfonia, mas ele, na verdade, é peruano só porque nasceu lá, que a alma dele é todinha brasileira. Oi, como você tá? É, deixa eu ver aqui. Hoje o pessoal tá meio calado, não estão mandando muita pergunta, gente. A gente está quase chegando no nosso roteiro, na nossa última pergunta. Então, se alguém quiser mandar alguma pergunta aqui, acho que hoje tem mais tripulante, o pessoal comentou mais em relação à experiência mesmo. A Bela comentou sobre ter amizade com um filipino e indonesiano, provavelmente sobre ter sempre comida, né? No Crumés.
Aqui alguém disse que tá comendo, eu não sei quem é. É o Matheus. Matheus estava no civil. Vamos lá para. Deixa eu ver se foi. Para as últimas perguntas, então. O que te marca como tripulante e o que você acredita que faz as pessoas voltarem para o navio? Ai, essa é uma pergunta complicada, mas eu acho que o que marca mesmo é a experiência, assim. O pessoal pode dizer sempre que volta pelo navio pelos dólares e pelo dinheiro, mas a gente passa por tanta coisa lá, é tão complicado que, assim, se não fosse pela experiência, pelo estilo de vida, a gente não voltaria só pelo dinheiro. Principalmente a gente que é brasileiro, que é desenrolado. Aqui a gente pode passar vários perrengues, mas assim, fome não passa. Então a gente acaba voltando pela experiência, porque a gente se adapta com essa experiência super multicultural. E hoje em dia, estando todo esse tempo fora do navio, a gente começa a perceber realmente o que te faz falta. São os dólares ou são as pessoas? São as pessoas, gente. Muita saudade de, tipo, acordar e dar oi com o filipino, conviver lá com o indiano. E Faz mesmo, falta mesmo. e mesmo os outros brasileiros, assim, porque a gente convive com pessoas de todos os lugares do Brasil, que é um país enorme, super multicultural. Então, por exemplo, até que a gente já falou da Amanda mais cedo, tá? A Amanda é do Pará, velho. O Pará fica na puta que pariu. A maior parte das pessoas não sabem nem que não é no Nordeste, é no Norte. Inclusive, talvez eu fosse uma delas. Mas enfim, a gente convive com pessoas de todos os lugares do Brasil e mais do que a gente consegue também perceber as diferenças da nossa própria cultura e as diferenças para as outras culturas também. Então é um ambiente super multicultural, é super gostoso de conviver. Então hoje a gente percebe, e a gente tem um tipo de vida, um lifestyle muito particular, né? Porque a gente acorda e vai dormir no trabalho. A gente acorda no trabalho, a gente almoça no trabalho, a gente janta no trabalho, a gente dorme no trabalho, a gente se diverte no trabalho. Tudo nessa experiência é no trabalho. Então, eu entendo muito que não são todas as pessoas que se adaptam, mas quem se adapta volta sempre por isso. Eu não vejo a hora de reclamar da vida a bordo. A bordo. É isso aí, a gente não vê a hora de reclamar. Até conhecer a Amanda do Pará era só um lugar no mapa. Não vou mentir, é verdade, gente. É, é muito verdade, né? Mas é isso. Então o que acho que o que me identifica como tripulante é realmente o fato de eu ter me adaptado com isso e ter gostado disso. E a gente agora, é muito complicado pra gente agora ficar parado, tanto que tá na pandemia agora, em vez de ficar aqui quieta, eu fiquei acho que quase 6 meses no Ceará e tal. Porque eu não aguentava ficar quieta e eu queria tentar uma coisa diferente, uma coisa nova. Minha experiência lá também foi ótima, mas inclusive lá também só tem ex-tripulante, né? Em Fortaleza, misericórdia. Todos os tripulantes são de Fortaleza. Ou gente boa, gente gostosa. Mas. Real, cara, real. Inclusive, eu já posso me ver lá dentro do navio reclamando de alguma coisa. Estou morrendo de saudade. Não aguento mais de saudade de reclamar do chefe e da escala. E de pensar, caraca, eu só queria dormir 2 horas, gente. Pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Eu quero voltar para casa. De deitar na cama e pôr a cadeira do lado da cama para poder esticar o pé sem ter que tirar o sapato. Ai, gente, total. Total. Gente, se ninguém tiver alguma pergunta, estamos aqui prontas para começar a nossa despedida, que pode levar mais algum tempo se alguém quiser falar alguma coisa. Compartilhar alguma coisa, alguma experiência. Queria agradecer, Yolanda, foi ótimo tudo que você falou aqui, incrível, adorei. Obrigada pelo que fez, já estão reclamando antes de embarcar. Faz parte, é para já entrar no esquema. Você não perdeu o hábito. Yolanda, obrigada por ter aceitado participar aqui. Se quer falar alguma coisa, quer se despedir. Obrigada eu, Cami, pelo convite. Foi bem divertido.
A gente tá sempre procurando uma desculpa pra falar do navio, né? E quando o povo para de falar, a gente fala mais um pouquinho. Aqui, alguém tá perguntando pra qual navio que eu fui. Eu fui pro Sinfonia. Do civil pro Sinfonia. Do mais novo pro mais velho. Literalmente, né? O Sinfonia é o mais velho, o velho mesmo, real, né? Eu acho que não é o mais, mas é da classe mais antiga. Tipo, acho que o Ópera é mais velho que ele, alguma coisa assim. Mas ele foi, É. inclusive ele foi operado, né? Ele tem uma main verticalzone a mais agora, que eles cortaram e colocaram uma parte a mais no meio. Até o safety de Não lá é sabia complicado, disso. porque a main verticalzone 1, 2, 5, 3 e 4, e, tipo, é uma bagunça, tem uma no meio. Interessante. Como se eu já não fosse perdida o suficiente. Se eu paro nesse navio, vai ser tipo. É legal para encontrar os números de cabine. Você está procurando o número da cabine, quando você está andando no 4, né? Você procura os números para as cabines que são embaixo. Aí, de repente, tipo, você tá no 3 e alguma coisa, no 300 e alguma coisa, de repente a cabine é 400 e pouco. E, tipo, é no 3 as cabines 400. Pra gente perdida, é muito complicado no Sinfonia. Até, até Nossa você Senhora. aprender onde é as cabines das pessoas, é mais fácil pedir pra elas irem pra sua, viu? Porque é complicado, é difícil de achar a cabine dos outros. E tem que ficar subindo e descendo, né, as escadas pra não passar pelas... Não é perdida, já me perdi muito ali. O Matheus mandou uma pergunta aqui. Qual foi o navio que mais gostou de trabalhar? Ah, é muito complicado, eu gostei de todos. Eu acho que o mais fácil de trabalhar, sem dúvida, pra gente que é do bar especificamente, é o civil, né? São os smart chips por conta da tecnologia mesmo. De, de tablet, que é tipo, facilidade na vida da waiter, gente. Vocês não têm noção. Então, por conta disso, eu escolheria o civil, mas navios pequenos também tem seu encanto, viu? Nossa, civil não precisa fechar a conta, né? Nos outros, sem isso, tem que separar a notinha fiscal. É, A nota precisa fiscal não, separar a comanda não. o O papelzinho. negócio, O ticketzinho lá do Micros. Só que assim, tipo, nos outros, aquele sistema do civil, por exemplo, aquele sistema que a gente usa no civil, que tem no counter, tem o Micros lá no counter, não é assim, não é daquele jeito. Você tem que saber de cabeça realmente o que está incluso dentro de cada pacote, porque a waiter dá o desconto manualmente na máquina. Então você vai selecionar que é pacote e você vai escrever lá, você vai pedir o que você precisa pedir e depois você tem que dar o desconto manual. E se você fizer alguma coisa errada, passar alguma coisa do pacote que não era no pacote e alguma editoria pegar, quem se pode é você. Então o sistema é meio burro, porque assim, se eles já têm o outro sistema, o novo, que funciona nos Smart Chips, eles não precisavam colocar o tablet, mas que colocasse o sistema, né? Tem que ser, tem, caraca. tem que estar bem mais atento. Era engraçado uma coisa que fazia fila na hora do almoço, ficava o waiter só marcando ali no counter, só chargeando, e fazia fila de passageiro, que a gente não via o fim na hora do almoço. Ficava umas 2, 3 horas com uma fila que não tinha fim. E a gente passava o cartão e dava o papel na mão do passageiro. Os passageiros iam se estapear lá no counter para entregar o papelzinho pro bartender. Olha, Nossa, mas o tablet é uma vida toda de facilidade, porque você consegue ver marca, né? Tipo, quando você passa que bater não tá incluso, vai aparecer, e você já sabe. nossa, Nossa. e por essa questão, realmente, o navio grande é muito mais fácil pra gente trabalhar. O povo falava, eu lembro, lembra aquele assistente que chegou perto de quando eu cheguei lá no civil, o George. O segundo George, né? Que você passou por 2 Georges. Mas o George, ele falava, as waiters aqui são burra. Ele falava, essas meninas não sabem. Mas eu falava pra ele, George, se acalma, o tablet sabe. E elas têm tablet. Ele, Exatamente, acabou que não ele precisava ficava decorar, né? não precisava Testar. decorar. No meu primeiro contrato, o assistente do bar manager passava, assim, quando a gente era nova, tinha acabado de chegar. Ele ficava, ai, Yolanda, tal coisa tá inclusa em tal pacote. E você tinha que saber.
E se você não soubesse, era foda. E ainda nessa época não era esses pacotes de até US$ 5 e até US$ 10. Era... Tinha outro nome. A galera que tá aí, a Pri tá aí, ela vai lembrar. Era tipo Premium e Deluxe, sei lá, era uma zona. Mas não era, tipo, não era por margem de preço, então era muito mais complicado de você saber o que estava incluso e o que não estava incluso em cada pacote. E a gente tinha que saber. Igual eles passavam e perguntavam se a gente tinha daily program, eles passavam e perguntavam isso, principalmente para quem era nova. Nossa Senhora. Mas é. Eu fui direto pro civil, gente. Eu não tenho a mínima ideia de como é não trabalhar com tablet. Ah, Nossa Senhora. a gente acostuma. Eu acho que eu, tipo, no Divina, que era um navio bem grande também, que não tinha tablet, era um pouco mais complicado, mas você tem que acostumar. Tem hora que você pega a sua bandeja e tá com um cartão de 8 passageiros diferentes e você tem que saber o que cada um deles pediu para você poder passar lá na frente. Aí ó, a Pri falou, era o Alegríssimo, o Premium e o Premium Plus. Alegríssimo. A gente tinha que a gente pega os cartões e vai pegando as ordens. Quando chega lá na frente da máquina, você tem que lembrar que cartão que pediu cada coisa. E não é igual no civil, por exemplo, que você escaneia o cartão e você vê a foto da pessoa. Você não vê a foto da pessoa, você tem que saber pelo nome. É triste. Quando a Gente. gente perdia muito passageiro, tem um jeito que dá pra ver a foto, mas não é sempre que a foto roda. Não é todo mundo que tem foto. E aí você vê aquela foto, tem que ficar procurando a pessoa no lounge. É bem complicado. Então, Ah, mas eu acredito exercitar a que. memória. Mas eu acredito que daqui a pouco eles vão atualizar, gente. Porque o Ah, eu sistema do espero que tablet sim. é muito mais fácil Eu espero que do que. sim. Mesmo se não der tablet para todo mundo, que use aquele sistema, né, em todos os navios. Eu acho que isso não é tão difícil de fazer, porque o outro é bem complicado. Eu acho que é obsoleto também, né? A partir do momento que você tem um outro sistema, você não precisa mais trabalhar com aquele. Para facilitar a vida de todo mundo e melhorar o atendimento também, né? Melhorar a experiência para o cliente também. Eu espero que resolva, porque olha, é foda. Gente, fechamos aqui hoje. Voltamos aos agradecimentos. Obrigado, Pri, por participar diretamente também com as informações. Obrigado, Matheus, também por mandar as perguntas. Obrigada, Bela. Obrigada a todo mundo que parou aqui. E principalmente a nossa estrela da noite. Obrigada, Yolanda. Ai, leve. Brilhando, estrela. Me senti importante agora que você me chamou de estrela. Mas obrigada eu pelo convite. É o que eu falei. A gente tá sempre procurando um motivo pra falar do navio, né? Saudade é foda. É. Mas quem sabe mataremos nossa saudade mais para frente, né? No futuro. Sim. Não vamos criar É isso, expectativa, mas já gente. criando. Gente, muito obrigada. A gente está se despedindo. Tchau, tchau. Beijo, Tchau, Yolanda. tchau. Tchau, todo mundo. Obrigada aí quem não deixou a gente falando sozinha. Tchau, Cami. Até Tchau, muito breve, tchau. eu espero.